abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é o nosso melhor dia para nós aqui, domingo, é isso? Domingo muito excelente, com sol bem quente. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Percebo que tudo está bem. Uma saudação à Igreja de Cristo, amada do Senhor, que está espalhada pelo mundo. A você que está nos dando aí a honra de nos acompanhar através desse aparelho, desse telefone celular, né, que nós estamos aqui falando. E vamos falar a respeito da graça de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso e para nós é uma honra ter você como ouvinte. Já gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada, para que outras pessoas alcancem essa verdade, para que outras pessoas também conheçam a verdade que está no Evangelho, que é o Evangelho, não é isso? Nós temos aí visto muitas pessoas no mundo falando a respeito de Deus, mas a verdade, aquela que Jesus falou que conhecereis a verdade, é o Evangelho da graça de Deus, os mistérios que foram revelados ao apóstolo Paulo lá no paraíso, que está de Romanos até Hebreus. E é dessas verdades que nós vamos falar. Nós usamos a Bíblia toda porque tem os profetas e tem Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, mas tudo tem que estar de acordo com o Evangelho de Paulo, que foi revelado a Paulo. Porque ele mesmo disse, escrevendo aos Gálatas, se for diferente da revelação que eu recebi no paraíso, é anátema, é maldição. Não pode estar diferente. Então, abençoados, vamos estar aqui, dar início a um estudo aqui, um assunto bem tranquilo. Deixa eu conferir aqui. Sim, isso assim, tudo está bem, tranquilo para a melhor transmissão. Então, vamos falar aqui a respeito de um personagem que até hoje, veja bem, até hoje no ano de 2021, quando nós já estamos terminando essa confusão que está no mundo aí, até hoje ele é adorado, até hoje ele é cultuado, esse personagem que nós vamos falar a respeito dele. E veja bem, existe lugares aí no sistema religioso que ele é cultuado, lugares chamados de igrejas com o seu próprio nome. Existem lugares que receberam o nome desse nosso personagem aqui no sistema religioso. Mas diz a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, que depois da cruz, depois que Cristo morreu, ressuscitou, esse personagem, tornou-se uma pedra de tropeço para quem quer imitá-lo, para quem quer seguir os seus passos. Imagina, você, se for imitar a ele, você não vai estar bem, você vai estar tropeçando, você vai estar caindo, você não vai se ver bem. Então, pessoal, nós estamos falando de quem? Estamos falando de Jesus de Nazaré. De Nazaré. Até hoje, mais de 2000 anos que ele morreu, ressuscitou, a religião ainda continua louvando, adorando, como se ele ainda estivesse vivo, como se ele não tivesse passado pela cruz. Porque ele morreu, ressuscitou, é bem verdade, mas quando ressuscitou, já não é mais o de Nazaré, é Cristo ressuscitado, Deus sobre todas as coisas. Então, abençoados, vamos aqui estar falando a respeito desse assunto, porque a religião, ela tem Jesus de Nazaré como modelo. Não, porque ele fez, então eu tenho que fazer também. Ele se batizou, eu vou me batizar também. Ele praticou lá a chamada Santa Ceia, eu vou praticar também. Porque ele subiu lá nos montes, ele orava nos montes, eu vou subir também. Não, abençoados, não é isso que diz o Evangelho. Ele foi o nosso substituto. É bem diferente. O que ele veio fazer, ele não veio ser exemplo para ninguém. Ele veio nos substituir. Porque se ele fosse um modelo para nós teríamos que morrer na cruz também. Porque foi o que ele fez de mais grandioso. Foi a sua maior obra de Jesus de Nazaré, foi quando ele morreu na cruz. E isso ninguém faz porque não é possível fazer. Ele veio a ser o nosso substituto. Na verdade, o que ele veio fazer foi cumprir uma lei que ninguém
ninguém poderia cumprir, ninguém. A lei de Moisés, chamada lei de Moisés, com 613 mandamentos. Ele veio justificar pela fé os seus filhos. Ele morreu e nós fomos justificados pela fé. O Evangelho diz que se um morreu por todos os filhos, logo todos morreram. E se um ressuscitou por todos, logo todos nós ressuscitamos juntamente com ele, abençoado. Todos os filhos. Isso aí não tem judeu, isso aí não tem gentio, porque nós somos filhos, é no Espírito. O Filho de Deus é o Espírito. Agora, esse negócio de judeu, de gentio, isso foi um processo elaborado por Deus para que o seu plano de salvação, a justificação dos seus filhos no Espírito, acontecesse da maneira que ele determinou. Então, vamos aqui falar, vamos dar aqui início, não é isso? A esse tema chamado Jesus de Nazaré, o tropeço das religiões. Tropeço das religiões. Então, vamos ler aqui, Romanos capítulo 15, no versículo 8. Eu peço a você que pegue a sua Bíblia, pegue aí um papelzinho, uma caneta, se for possível, anote para você conferir, porque nós vamos falar aqui coisas diferentes do que você está acostumado a ouvir na religião. Se por acaso você ainda congrega em algum lugar da religião, assim como eu congreguei por mais ou menos uns 30, 35 anos, você vai ouvir coisas aqui que lá você não ouve. O contrário, nós estamos na contramão. O Evangelho está na contramão da religião. A religião diz que Deus vai te abençoar. O Evangelho diz que Deus já te abençoou. A religião diz que Deus vai te perdoar. O Evangelho diz que Deus já te perdoou. E não tem mudança, é dessa maneira. Então vamos ler aqui, Romanos capítulo 15, vamos começar no versículo 8, que diz assim, ó, digo, pois, olha só, digo, pois, que Jesus Cristo foi ou é? Como é que está escrito aí na sua tradução? Foi ou é? Ministro da circuncisão. Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo, ele foi ministro da circuncisão, ministro da lei de Moisés. Porque a circuncisão é a lei de Moisés, um pacto abençoado de obras, um pacto de obras, não foi um pacto de fé. A lei de Moisés não tem nada a ver com a fé, com a graça. A lei de Moisés, os 613 mandamentos, foi exatamente um pacto de obras, tinha que fazer. Isso que era a lei de Moisés. Por isso ele, Deus que é Espírito, se vestiu de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele que é Espírito, se vestiu de um corpo chamado Jesus de Nazaré. Porque obras, veja bem, obras combinam com o corpo de carne. Você, para fazer obras, tem que estar dentro de um corpo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz que Deus, da mesma maneira que os filhos, participou de um corpo de carne. Da mesma maneira. Por isso que ele, por causa da verdade do Evangelho, Deus participou de um corpo de carne, cumpriu a lei de Moisés por causa da verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus, abençoado? O Evangelho da graça de Deus. Então, veja bem que a verdade de Deus, o amor de Deus não estava na circuncisão. Não estava na circuncisão, porque se ele se vestiu de um corpo de carne por causa da verdade de Deus, é porque a verdade não estava ali na circuncisão. Leia aqui comigo, aqui, João, o livro histórico de João, não é Evangelho, o livro histórico de João, no capítulo 1, no versículo 17, olha o que diz aqui João. Por quê? Falando a respeito da lei. Porque muitos acham que a lei de Moisés é a verdade de Deus. Não, a vontade de Deus está na lei de Moisés. Não está, abençoado. Olha o que diz aqui João. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei, os 613 mandamentos, foi dado a Deus por Moisés. Chegou até nós por Moisés. A graça, o evangelho da graça, o pacto de melhores promessas e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade. Então isso quer dizer, abençoados, que na lei não estava a verdade. Se ela vieram com a graça veio depois da lei, a graça e a verdade veio por Cristo, não por Moisés. A verdade de Deus não veio por Moisés. A verdade de Deus é o evangelho da graça de Deus. O pacto de Moisés, a lei de Moisés, foi maldição e morte. Isso é uma coisa
muito séria, muito forte isso aqui, não é isso? O pacto da lei não foi um pacto de vida, não foi um pacto para salvar ninguém, muito pelo contrário, foi um pacto de maldição e morte. Vamos ler aqui, ó, primeira carta, segunda carta de Paulo a Corinto, veja comigo aí, Corinto, capítulo 3, versículo 7, olha só, o que diz, o que era a lei de Moisés? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3, 7, diz assim, ó, e se o ministério de morte, falando da lei, gravado com letras de pedra, o que foi gravado com letras de pedra? A lei de Moisés. Ele diz, o ministério da morte veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Era um pacto de maldição e era um pacto transitório. O versículo 9, veja aqui o que diz aqui o versículo 9. Porque se o ministério de condenação, primeiro ministério de morte, agora ministério de condenação, isso aqui era a lei de Moisés, o ministério de maldição e de morte abençoado. Não tinha ali o amor de Deus. E também, o restante aqui do versículo, e também para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Deus se manifestou no corpo de carne, Jesus de Nazaré, ele se manifestou também para confirmar o que ele havia prometido. Porque Deus é abençoado. Uma coisa, olha, Deus ele é fiel, não é isso? Todo mundo fala, então, não, porque Deus é fiel, mas ele é fiel ao que ele prometeu. Porque quando eu estava lá na religião, quando falava, olha, Deus é fiel, Deus me prometeu um trabalho, Deus me prometeu um emprego, me prometeu uma esposa, um esposo. Olha, isso não é problema de Deus não, pessoal. Deus é fiel às promessas que ele fez. E isso aí, ele cumpriu de maneira muito excelente. Olha só, vamos ver aqui algumas aqui, ó. Gálatas, vamos aqui aos Gálatas. O que foi que Deus fez aqui? Gálatas capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 9. O que ele veio cumprir ali no corpo de carne. 3, 8 e 9 diz assim, ora, tendo a Escritura previsto, olha que é uma promessa de Deus nas Escrituras, que Deus havia de justificar pela fé os gentios, gentios era aquele povo, né, que não era judeu, anunciou primeiro o evento a Abraão dizendo, olha aqui, olha uma promessa que Deus fez aos pais, ao pai Abraão, pai da fé, todas as nações serão benditas em ti, todas. Eu acho que aqui está no plural, na minha Bíblia está no plural. Então isso quer dizer que não foi apenas uma nação, somente o povo lá de Israel que foi abençoado por essa promessa. Não, todas as nações, inclusive o Brasil, não é isso? Porque essa promessa também foi feita para nós, para o Brasil, que Deus sabia que hoje nós estaríamos aqui, não é isso? Todas as nações serão benditas em ti. E o versículo 9 que diz, de maneira que os que são da fé, nós somos da fé. Nós nascemos depois da cruz, nós nascemos no pacto da fé, nós não nascemos no pacto das obras, nós nascemos no pacto da fé. De sorte que os que são da fé são abençoados juntamente com a promessa que foi feita ao crente Abraão. Então, abençoados, uma promessa que Deus cumpriu, temos aqui outras, vamos falar aqui um pouquinho mais para frente, mas de princípio, essa promessa foi feita por Deus, que os seus filhos, depois da cruz, todos estariam numa posição de abençoados. No pacto da lei de Moisés, naquele pacto, em Jesus de Nazaré, no tempo de Jesus de Nazaré, antes da cruz, divida bem isso, antes da cruz, a promessa não havia se cumprido, mas quando Cristo morre, e ressuscita, depois da cruz, somos abençoados. Uma posição, aquela promessa que ele fez lá antes da fundação do mundo, que abençoou com todas as bênçãos na mente de Deus, já estávamos abençoados no Espírito, já éramos abençoados. Quando chegou na cruz, essa promessa que ele também fez a Abraão se cumpriu ali. Para isso ele se vestiu de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Para isso o Cristo foi ministro da circuncisão. Ministro da lei de Moisés, a lei de Moisés, ele cumpriu toda a lei, e diz assim, ó, ele foi ministro. Por que ele foi ministro? Porque a circuncisão, a lei de Moisés, já teve fim, a lei de Moisés já acabou, nós sempre falamos isso, acho que em todas as nossas pregações, todas as vezes que nós nos apresentamos aqui,
os nossos irmãos também que falam a respeito do Evangelho da Graça, todos falam isso. A lei de Moisés acabou, teve fim. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim, olha o artigo definido, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito embora alguns catedráticos, aí, muitos doutores aí, do evangelho da circuncisão, da religião, dizem que a lei foi dividida em partes e Cristo na cruz só acabou com uma parte. Não é isso que está dizendo aqui, está dizendo que Cristo deu fim à lei, o fim. Se é o fim de tudo. Tudo que se chamava lei teve fim na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou, porque ele foi o ministro da circuncisão. E veja bem, abençoados, o prazo de validade da lei, porque a lei ela teve um prazo de validade, não é isso? Veio de Moisés até a cruz. O prazo dessa lei foi a cruz de Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, acabou, é um produto vencido, não pode mais ser usado. Acabou. É isso que diz o Evangelho. Jesus de Nazaré veio, o próprio Deus veio dentro de um corpo de carne, foi o ministro da circuncisão para morrer na cruz e acabar com a lei de Moisés. Deus hoje, ele não pode, ele não julga ninguém, ele não vê ninguém através da lei de Moisés. Ele não vê pecado em você, porque se ele visse pecado em você, ele estaria usando a lei de Moisés. Quanto ao pecado que você planta, você colhe. Isso aí é certo, não é isso? Mas Deus não te julga pela lei. Deus te vê santo e perfeito. Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que Deus nos vê santo e irrepreensível. É assim que ele vê a igreja de Cristo. O problema todo, abençoados, é que a religião, o problema é a religião, né? A religião é o problema de tudo. Se não existisse essa maldição chamada religião no mundo, o mundo com certeza seria muito melhor. Se tudo fosse evangelho da graça, abençoado, o mundo seria muito melhor. A religião, ela não entendeu a divisão que o próprio Deus fez. O próprio Deus dividiu antes da cruz, depois da cruz. Não foi antes da manjedoura. Porque a religião é tão sagaz, é tão maldosa, que ela dividiu esse tempo antes da manjedoura e depois da manjedoura. Isso é mentira. O Deus dividiu esse tempo antes da cruz e depois da cruz. Porque os 33 anos de Jesus, quando ele estava aqui na terra, não mudou nada não, abençoado. O mundo estava da mesma maneira. Mas quando ele morre e quando ele ressuscita, aí sim. Aí então aconteceu a mudança. Saiu o pecado, saiu o diabo, acabou o pacto de maldição e morte, mudou tudo, mas quando ele morre e quando ele ressuscita. Porque se a religião, olha só, quando a religião não entende essa divisão, não entende o antes e o depois, aí acontece, então se cumpre o que está escrito lá em Salmos 118 e 22. Vamos ler, mas vamos ler aqui em Lucas, que o escritor Lucas, ele copiou, né, Salmos 118 e 22. Lucas 20, versículo 17 e versículo 18, que diz assim, Lucas 20, versículo 17 e versículo 18. É o que acontece com a religião, com aquelas pessoas, com nossos irmãos, que não entendem essa divisão, ainda estão em Jesus de Nazaré. Olha só, mas ele, olhando para eles, disse, que é isto? Pois que o que está escrito aqui, nós falamos aqui em Salmos 118, versículo 22. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina, pedra principal. O versículo 18. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. Olha só, ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Então, abençoado, Jesus de Nazaré, veja bem, Jesus de Nazaré, depois da cruz, depois que morre e ressuscita, se tornou uma pedra de tropeço para a religião. Porque já não é mais de Nazaré. Esse que é o problema, é Cristo ressuscitado. A religião ela continua a praticar o que Cristo deu fim na cruz. Esse é o problema da religião. É isso que a religião está tropeçando. É nisso que a religião está errando. Estão fazendo o que Cristo deu fim lá na cruz. Mandou parar de fazer. Cristo disse, não faça mais isso. E a religião, os doutores aí da religião, não é isso? Os grandes homens que estão mantendo a igreja presa com essa mentira, estão fazendo
tudo o que Cristo mandou parar de fazer. Veja que em Hebreus, nós sempre lemos esse verso aqui, que é um verso muito importante, Hebreus capítulo 6, o verso é o verso 1, que diz assim, ó, pelo que, olha, veja aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Veja que se não é isso que está acontecendo lá na religião. Pelo que, deixando já, é para deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Não é da doutrina do diabo, não é da doutrina do mundo, não é da doutrina de homem nenhum, mas as doutrinas de Cristo, lá do templo de Jesus de Nazaré, quando ele estava lá ensinando. Prossigamos até a perfeição. Olha só que detalhe. Você tem que deixar as doutrinas de Jesus de Nazaré para chegar à perfeição. Não... Veja bem aí, ó, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o versículo 2, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aqui poderia ter 613 mandamentos, que foi o que Cristo fez. Então aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz, deixando já as doutrinas de Jesus de Nazaré. É para deixar, e a religião continua praticando todas essas doutrinas, continua batizando, continua impondo as mãos, continua fazendo ser, continua cobrando dízimo, esse aí mesmo que eles não largam de jeito nenhum, e é para deixar de fazer, deixando já. Praticando, você nunca vai entender a perfeição, porque Paulo aqui disse, ó, sigamos até a perfeição, porque se você ficar em Jesus de Nazaré, um pacto de maldição e morte, como é que você vai entender que você é perfeito? Você vai se ver em pecado, você vai se ver o pior dos homens, você vai se ver pobre, nu e miserável. Quando o Evangelho diz que você é filho de Deus, que o Espírito de Deus habita em você. Mas se você ficar em Jesus de Nazaré, você vai tropeçar. É isso que a religião está fazendo. Você vai tropeçar nessas coisas. Você nunca vai entender a perfeição. Você vai estar tropeçando sempre nessas obras. Vai estar sempre tropeçando, sempre fazendo as mesmas coisas. Hoje você dá o dízimo, aí mês que vem dá de novo. Hoje você toma a ceia, aí no mês que vem você toma de novo. Você se batiza aqui nessa igreja, aí você passa para outra, se batiza de novo. Você vai para uma igreja lá, outro batismo. Eu conheço um abençoado que se batizou 4 vezes, em 4 denominações diferentes. Estava tropeçando. Hebreus capítulo 10, olha só, que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dessas obras. 10, para você que está tropeçando. 10, versículo 2, ele diz assim, ó, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, essas obras lá da lei, não é isso? Porque, purificando-se uma vez os ministrantes, ou seja, se você se batizando uma vez, nunca mais teria consciência de pecado. Se você se examinasse lá no primeiro domingo e tomasse a ceia, nunca mais seria preciso, se aquela obra, aquela ceia ali, fosse suficiente para te perdoar, te deixar bem com Deus. Mas não é. Mês que vem tem que fazer de novo. E Paulo diz que essas práticas não purificam a ninguém. Não adianta, estão tropeçando. E faz aqui, e depois fazem ali. Não adianta, abençoado, isso é tropeçar, você está tropeçando. Se você pratica essas coisas, você está tropeçando. Por causa de crer em Jesus de Nazaré, hoje, no presente, hoje, se você andar por aí, falar de Jesus de Nazaré é aquela coisa muito linda. Depois da cruz, você crê em Jesus de Nazaré depois da cruz, a religião está presa, está tropeçando no pecado, no diabo e no inferno, na lei de Moisés. Qualquer um que fala em Jesus de Nazaré, ele crê em pecado, ele crê no diabo, diz que o diabo existe, e ainda crê que pode ir para o inferno. Imagina o Filho de Deus, o Cristo pagou o preço aí por você. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para você viver tropeçando em pecado, viver tropeçando no diabo, ficar com medo de ir para o inferno. Não, abençoados, nada disso. Se ainda existe Jesus de Nazaré, veja bem, se ainda existe esse tal Jesus de Nazaré, que existiu, aconteceu e morreu e ressuscitou, se ele não ressuscitou, veja bem, então ainda existe pecado, ainda existe diabo, ainda existe inferno. Por isso que a mente dos abençoados estão nessas coisas, porque eles creem que Jesus de Nazaré ainda está presente, oram, falam, batizam, participam de movimentos, tudo em nome de Jesus de Nazaré. Primeira carta que Paulo escreveu ao Corinto,
primeira carta que Paulo escreveu a Corinto no capítulo 15, olha o que Paulo diz para quem vive debaixo desse personagem chamado Jesus de Nazaré, que já não está mais. Diz assim, 15, no versículo 19. E se esperamos em Cristo só nesta vida, como é que se chamava Cristo nessa vida? Jesus de Nazaré. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera em Jesus de Nazaré, abençoado, você vai se ver em pecado, você vai se ver debaixo de maldição, você vai se ver dependendo que Deus te perdoe e Deus já te perdoou. Se você se vê em Jesus de Nazaré, você vai precisar de pessoas que botam a mão na sua cabeça, você vai viver de uma vida miserável. Assim que estão nossos irmãos na religião, assim é que nós vivíamos antes de entender o Evangelho da graça de Deus. Largamos Jesus de Nazaré. Deus, abençoado, veja bem, Deus ele se manifestou em carne para destruir a lei de Moisés. E ao destruir a lei, acabar a lei, ele também destruiu o pecado, acabou com o pecado. Por quê? Segundo aqui as leis lá de Israel, pecado era você transgredir a lei de Moisés. E lá diz em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que com o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo ali na cruz, quando Jesus de Nazaré morreu, ele aniquilou o pecado, porque acabou com a lei. Se não tem lei, não tem pecado. Como é que Deus vai acusar você de um pecado, se ele mesmo tirou a lei que te condenava? Para e pense. Ele tirou a lei. Como é que ele vai te condenar se ele mesmo fez isso? Ele já te perdoou, já aconteceu. Diabo, abençoado, é um ser que foi criado. Esse diabo que existe na religião, isso é uma mentira, isso não existe. E se existiu, nós falamos aqui em 2 reuniões passadas, se existiu, ele já foi destruído. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que a manifestação de Deus ali na cruz, a morte de Cristo ali na cruz, quando Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou, provocou a destruição de qualquer coisa que se chame diabo. Eu não sei o que você entende aí por diabo, mas já foi destruído. E inferno, olha, você pode procurar de Romanos até Hebreus, que Paulo não recebeu nenhuma orientação a respeito de inferno. Quem falava de inferno foi Jesus de Nazaré. E o inferno que ele falava era o cemitério lá da época, lá onde o fogo não se apagava, o bicho lá não morria, porque todo dia tinha defunto lá e queimava, acabava criando aqueles bichinhos lá do corpo morto. Então, pessoal, o evangelho não fala de inferno, não existe inferno. O inferno não existe. Se você é filho, você vai direto para o Pai, lá o Espírito, que o homem mais sábio, ele já falou, não é isso? Que o corpo, esse corpo nosso aqui que você está vendo, a nossa participação, ele vai para o pó quando você morrer. Vai para o pó. Agora, o Espírito que é você, tem que voltar para Deus, que foi Deus que colocou você aí. Ele vai te sacar, daí existe um penhor, existe uma garantia, que foi a morte de Cristo, que vai nos sacar. Ele tem que ir, esse Espírito tem que voltar para Deus, porque isso é um decreto de Deus, é a vontade de Deus, tem que ir. Agora o corpo vai para o inferno, vai para o cemitério, vai para onde você quiser, mas você que é o Espírito tem que voltar para Deus. A religião, veja bem, a religião, ela vê em Jesus de Nazaré a segunda pessoa da Trindade, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é Jesus de Nazaré. Não existe Trindade. Não existe essa história de 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu conheci um lugar desse chamado Igreja Evangélica, nos meus tempos lá de religião, nas minhas andanças por aí. Tinha um lugar chamado igreja, que lá nos fundos tinham três casinhas, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é igreja chamada evangélica. E o irmão, quando queria falar com o Pai, fazer uma oração para o Pai, ele ia lá na casinha do Pai. Quando ele queria fazer uma oração para o Filho, ia na casinha de Jesus de Nazaré. Quando ele queria falar com o Espírito Santo, ele ia lá na casinha do Espírito Santo. Mentira, abençoado, isso não existe. Não existe trindade. Olha que Efésios capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó. Leia comigo um versículo bem curtinho, diz assim, ó. E diz, só há um Deus. Vamos ver aqui, vamos conferir, porque é importante que você leia. Leia comigo aí. Um só Senhor, versículo 5, uma só fé, um só batismo. Tudo um. E o versículo 6, um só Deus.
O que diz? 3 deuses? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Só há um Deus abençoado. Um Deus, não existe essa história. Jesus de Nazaré é o Filho, não. Jesus de Nazaré era o próprio Deus ali dentro daquele corpo. E esse corpo acabou. Ele agora é Cristo ressuscitado. E mais, a religião, ela quer andar, olha só, pelo menos eu fazia isso, e se você passou na religião, eu tenho certeza que você também fazia. A religião quer andar em um caminho que Jesus de Nazaré andou, não é isso? E ele disse, eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida. A religião quer andar nesse caminho que ele disse que é. Mas em Hebreus capítulo 10, vamos lá em Hebreus, vamos direto aqui ao Evangelho. Hebreus capítulo 10, no versículo 19, diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pela morte de Cristo ali na cruz, versículo 20, pelo o quê? Velho caminho? O mesmo caminho? O caminho de Jesus de Nazaré? Não, está escrito, ó, pelo novo e vivo caminho que ele, o próprio Cristo ali na cruz, nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo corpo chamado Jesus de Nazaré. Quando ele disse ser o caminho, abençoados, quando ele disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente ele poderia andar, somente ele poderia completar esse caminho. Para nós, para qualquer homem, seria impossível alguém conseguir cumprir 613 mandamentos. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, vou cumprir os 613 mandamentos, vou até a cruz, vou morrer, vou ressuscitar e abrir um novo e vivo caminho que esses meus filhos poderão andar. A graça de Deus, o pacto que nos foi dado, abençoado. Para nós, um novo e vivo caminho. Jesus de Nazaré, ali na cruz, ele se transformou num caminho velho. Quando ele morre e ressuscita, tudo que ficou para trás, abençoado, se tornou num caminho velho, não existe mais, acabou, não pode ser chamado. Eu ando no caminho chamado Jesus de Nazaré. Não, esse caminho já é velho, é um caminho velho. Não pode, o nosso caminho agora é a graça de Deus, que foi revelado, que foi explicado ao apóstolo Paulo ali no paraíso. A religião espera ainda ver Jesus de Nazaré. Olha, quando Jesus voltar, eu quero colocar o meu dedo lá na sua mão, eu quero ver a sua testa lá marcada pelos espinhos, lá o lado lá que foi vazado, eu quero ver. Isso diz a religião. Veja só em Mateus 26, no versículo 11, Mateus 26, aqui está no versículo 11, ele fala assim, porquanto sempre tendes convosco os pobres. Isso aqui aconteceu naquele dia, né, que aquela mulher foi lá, usou aquele perfume muito caro, e um dos pastores lá, chamado Judas, não é isso? Disse, não, se vender esse perfume aí, né, e vamos arrumar um cascalho aí bom, dinheiro bom, que foi o que ele disse. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, os pobres estão aí até hoje, não é isso? Mas a mim, a Jesus de Nazaré, ele disse, não haveis de ter para sempre, não me vereis mais. Ele disse assim, a mim é só até a cruz. Depois da cruz, não me vereis mais. A mim não me vereis mais, disse Jesus. E por que ele disse isso assim, não me vereis mais? Ele iria morrer e ao terceiro dia ressuscitaria, mas não como Jesus de Nazaré. Por isso que ele falou isso, a mim é só até a cruz que eu vou morrer, no terceiro dia vou ressuscitar, mas não serei Jesus de Nazaré. Serei Cristo ressuscitado, como Deus mesmo, o próprio Deus. Uma coisa que a religião aí não entende, abençoado. Deus é Espírito. Deus sempre foi Espírito. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver aqui, ó. Deus, olha aqui, 1 Coríntios 3, 17. Abra sua Bíblia aí, anote, veja o que está escrito. Tá bom? 3,17. E se alguém... Não, 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios, vamos lá, aqui está, diz assim, ora, o Senhor, falando de Deus, não de Jesus de Nazaré, Deus, ora, o Senhor é o quê? Carne, sangue? Não, o Senhor é Espírito, ele sempre foi Espírito.
A manifestação dele ali foi de Jesus de Nazaré, foi uma participação de carne e sangue, que ele fez com um propósito definido por ele mesmo, que é espírito. Agora, ele é espírito. Participou de carne e sangue, chamado Jesus de Nazaré. E agora, ele é espírito e habita em nós. 1 Timóteo 3,16 diz que ele habita em nós. 1 Timóteo 3,16 diz que ele participou de carne e sangue, o mistério da piedade. Deus mesmo participando de carne e sangue. Abençoados, veja bem, Igreja de Cristo, Igreja amada de Cristo, não é isso? Você que tem o nome escrito no livro da vida, você que entende, você que crê em Cristo, sabe que é um filho. Olha, nós aqui, nós que falamos do Evangelho da Graça, tanto eu, o abençoado a abençoada Vanilda, o abençoado que está sempre falando, todos nós que falamos, o abençoado Orlando Alves, nós que falamos muito aqui, outros irmãos, são muitos, que graças a Deus têm falado, nós não desprezamos aqui a obra de Jesus de Nazaré. Não é isso, não que nós estamos aqui se lixando para o que ele fez. Não é isso. Nós cremos no que ele fez. Nós cremos em tudo que ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou o pão e o peixe lá, transformou água em vinho, né? Ressuscitou pessoas, curou leprosos, curou doentes, fez lá coisas maravilhosas. Nós cremos em tudo isso. Mas nós, veja bem, nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Nós não pertencemos mais a Jesus de Nazaré. A manifestação dele acabou. Nós estamos depois da cruz. É isso que a religião não está assim, computando. A religião não está considerando isso, que nós estamos depois da cruz. Porque se estivéssemos antes da cruz, aí, abençoados, para você ter uma ideia dessa diferença, se nós estivéssemos antes da cruz, nós estaríamos falando assim, ó, Deus te abençoe, meu irmão. Se eu estivesse antes da cruz, Deus te abençoe. Mas como nós estamos depois da morte dele, como é que nós falamos? Você é abençoado, a posição que Cristo nos colocou. Uma diferença muito grande. E a religião não entende isso. Romanos capítulo 7, versículo 4, um verso que nós, bem importante, diz assim, ó, assim, meus irmãos, assim, Igreja de Cristo, também nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Claro que nós não passamos pela lei, nós não nascemos depois da lei. Quem passou pela lei foi o povo judeu, porque foi a determinação de Deus. Nós fomos alcançados por posição, não é isso? Da mesma maneira que nós passamos lá na cruz, também passamos na lei de Moisés, mas não presencialmente. Nós não passamos lá na lei, mas nós fomos afetados, porque o plano de Deus foi assim, abençoados. Essa foi a vontade de Deus. Diz assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, não do mesmo, pelo corpo de Cristo. E como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré, para sejais de outro. E quem é o outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Se você está em Jesus de Nazaré, você está tropeçando e não está dando fruto para Deus. Porque para dar fruto para Deus, hoje Deus é espírito, Deus não é carne. Vou fazer aqui um jejum, não é isso? Porque para agradar a Deus, para dar um fruto aqui para Deus. Não, pessoal, Deus é espírito, o jejum era de Jesus de Nazaré. Vou me batizar nas águas. Batismo nas águas também era da manifestação de Jesus de Nazaré. Nós pertencemos àquele que ressuscitou. Nós já nascemos batizados no seu espírito, na sua morte, na Romanos capítulo 6, versículo 4, não é isso? Olha, veja bem, o que Cristo fez em carne, e fez muitas coisas, e olha, diz até o escritor lá, se fosse escrever tudo em um livro, faltariam livros para anotar tudo que ele fez durante o seu tempo de carne. O que ele fez em carne não mudou a nossa vida em nada. Não nos alcançou em nada. O que mudou a sua vida? Veja bem, o que mudou a sua vida? Ele ter ressuscitado o filho lá da viúva de Naim. O que mudou a sua vida? Ele ter ressuscitado Lázaro. O que mudou para você? Ele ter multiplicado lá os pães, lá o peixinho lá. Mudou o que na sua vida? Ele ter lá naquele casamento, ele ter transformado a água em vinho. Mudou o que na sua vida? Não mudou nada, abençoado. Agora, quando ele morre e ressuscita, aí, abençoado, aí tudo mudou.
O que nos alcançou foi a morte e ressurreição dele. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que ele diz aqui, ó, 5:16. Olha só, olha o que diz aqui, 5:17. Vamos ler o 16 também, não é isso? Diz assim, assim que, daqui por diante, depois que ele morre e ressuscita, e daqui por diante, Paulo coloca essa data, a ninguém conhecemos segundo a carne, não conhecemos mais Jesus de Nazaré. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, segundo Jesus de Nazaré, contudo agora, depois que ele morre e ressuscita, já não conhecemos mais deste modo. E o versículo 17, olha só. Assim que, se alguém está em Cristo, se você é um escolhido, se você é um participante, nova criatura é. Nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo que participava lá, tudo que fazia parte da lei de Moisés, abençoado, se fez novo. A religião me ensinou que tudo se fez novo, é que eu fumava, parei de fumar. Se eu bebia, parei de beber. Se eu me prostituía, parei de me prostituir. Não, abençoado, quando ele fala tudo se fez novo, é a lei de Moisés, 613 mandamentos. Mudou tudo na nossa vida, mudou tudo. Tudo se fez novo. Quando ele diz assim, ó, não me vereis mais, é não conhecê-lo segundo as obras, é não conhecê-lo segundo a carne, não conhecê-lo como Jesus de Nazaré, porque tudo já se fez novo. Nós lemos aqui 2 Coríntios 5,16, que diz bem claro, não conhecemos mais. Se antes a gente fazia as coisas que ele fazia segundo a carne, agora já não fazemos mais. Por quê? Tudo se fez novo. É simples, não tropece em Jesus de Nazaré. Não tropece nas coisas que ele fez, porque não são para nós. Já foram, já passou, acabou. Se você fizer o que ele fez, você não vai estar agradando a Deus. Você vai estar tropeçando nele mesmo. Existe aí alguns clássicos da religião copiadas de Jesus de Nazaré, algumas práticas, né? Porque a religião pratica porque ele fez. Quando eu estava lá na religião, eu sofria bastante, porque eu era meio preguiçoso para fazer algumas coisas, e as pessoas falavam assim, poxa, se Jesus fez, você não pode fazer? Jesus subiu lá ao monte e você não pode subir? Exatamente por isso, abençoado, porque ele fez que você não tem que fazer. Olha, existem alguns clássicos, por exemplo, batismo nas águas. Por que você acha que a religião batiza nas águas? Porque Jesus se batizou nas águas, não é isso? Por que existe a Santa Ceia, chamada Santa Ceia? Porque naquele dia ele botou lá os discípulos lá em volta e comeu lá o pão, vinha lá aquela história toda. Por isso que eles fazem. Imposição de mãos, porque Jesus impôs as mãos lá nas crianças. A apresentação de criança nas igrejas aí, é porque Jesus também foi apresentado e a religião imita. Oração do Pai Nosso. Olha, abençoado, que coisa terrível. Essa oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tudo no passado. O Evangelho é bem claro. Tudo se fez novo. Acabou. Deus hoje habita aqui. Ele não está no céu. Ele está aqui, ó, no nosso espírito. Se fez um conosco. Abençoados. Olha, eu recebo que você tenha entendido, recebo que você tenha recebido na sua vida esse recado de Deus, a mensagem de Deus, que para você não ser pedra de tropeço, Jesus de Nazaré não pode te fazer tropeçar. Tudo que ele fez, Jesus de Nazaré fez, batismo nas águas, Santa Ceia, imposição de mãos, apresentação de criança, dízimo, embora Jesus nunca pediu dízimo a ninguém, mas eles copiaram lá da lei, olha, tudo pedra de tropeço para quem pratica essas coisas, praticadas por Jesus de Nazaré. Acabou na cruz. Na cruz, ele consumou todas as coisas. Ele consumou por nós e tudo se fez novo. Olha, o último verso. João, volte lá, João. João, a religião, ela lê muito esse verso aqui, mas só não pratica, né? João, porque não convém a religião, o pastor lá, não convém a ele ensinar esse versículo aqui, ó. João 19, 30. Olha o que está escrito. João 19, aqui está o versículo 30. Achei aqui, ó. Diz assim, ó. 19, 30. São os meus seguranças. Diz assim, ó. E quando Jesus tomou o vinagre ali na cruz, naquele último minuto ali, né, bem no finalzinho, tomou o vinagre e ele disse, falta alguma coisa para fazer.
Foi isso que ele falou? Claro que não, abençoado. Ele disse, ó, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Tudo que ele veio fazer, ele fez 100%, acabou. Ele não deixou nada para nós. Como eu aprendi com um amigo meu, a religião diz que assim, ó, Jesus fez 50% e deixou 50% para você fazer. Abriu um carnezinho aí, igual a gente faz uma prestação, dá uma entrada. Não, abençoado. Ele consumou os 100%. Não tropece em Jesus de Nazaré. Agora nós pertencemos ao ressuscitado. Olha, eu gosto muito, né? Eu tenho essa admiração por Jesus de Nazaré, mas não o imito, não faço o que ele fez. Gostaria falando que ele não fez de maneira correta, ele não fez bem. E ele disse aqui bem sério, está consumado, acabou. Abençoado, eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que essas palavras façam bem à sua mente, eu recebo que te façam entender, te dê alegria, te dê prazer, não é isso? Porque o salmista também diz para não se perder a alegria da salvação, qualquer coisa assim parecida. A alegria da salvação, você entender quem você é, a tua posição em Cristo Jesus. E não foi você, foi Ele, e Ele habita em você. Não é de Nazaré, é o ressuscitado. Você tem que entender aqui, ó, a sua posição em Cristo Jesus. Abençoado com todas as bênçãos. Eu recebo que já estamos na nossa melhor semana, recebo que tudo está bem para ti e que Deus mesmo ilumine os teus olhos e faça entender aquilo que eu não sou capaz de fazer você entender. Somente Deus pode fazer. O nosso trabalho aqui é só falar e Deus mesmo ilumina os olhos e você entende. Abençoado com todas as bênçãos, a melhor semana.